o coloque nas tuas mãos, porque aí eu já sei que Ele está. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, o use, Senhor, de maneira extraordinária, de maneira a qual nunca usara, Senhor. Mas também te peço, Senhor, que Ele venha ministrar o que vem do teu coração para os nossos corações. Não aquilo que vai massagear o meu ego, vai me fazer ficar confortável, mas aquilo que eu preciso ouvir, eu necessito ouvir para o crescimento da tua obra e para o crescimento, Pai, da minha vida espiritual, da minha fé em Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você recebe do Senhor com as palmas. Meus irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. É um motivo muito grande de alegria. Antes de eu quero falar que eu não sou pregador, eu só faço comunicar aos irmãos o que Deus falou para mim. E eu vim aqui hoje, é algo que bate muito pelo que o pastor Misael falou ontem, porque eu cresci na igreja, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande em querer estar na frente. E passei por processos, eu sou um pouco contestado, eu e minha esposa, e ainda que eu fuja, eu não nego, eu aprendi isso, é o mesmo que eu falo, a gente ouviu a palavra do pastor Misael falando a respeito de servir, e nesse servir a gente tem que estar disponível. Então, até mesmo que eu estava conversando com minha esposa, que eu estou disponível para ajudar no que for preciso na obra. Se porventura vir e falar assim, irmão, tem como levantar uma parede aqui, se eu não souber, eu falo, não dá parede não, mas virar massa eu consigo. Então, que os irmãos possam estar também me ajudando em oração. Deus me deu uma palavra que está no... Eu vou tentar alguns versículos aqui. Aleluia. Primeiras Crônicas, capítulo 7. A Castilla está com um pouquinho, mas não vai me impedir não. Que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos para isso. Amém. Glória a Deus. Essa aqui é uma passagem que retrata algo que eu sempre oro nas minhas orações, para que eu possa experimentar a manifestação do Senhor, porque nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, mas não são todos os lugares que Ele se manifesta, e eu me sinto muito feliz em estar aqui com os irmãos. É uma alegria muito grande. Eu converso com minha esposa que a gente, por acaso não, direcionado por Deus, mas aos olhos dos homens seria por acaso que a gente conheceu essa igreja aqui, e até a gente trazer a carta e passar para cá, a gente passou quase 2 meses, mas a gente não conseguia cultuar em outra igreja, sendo que a gente ainda estava vinculado ainda na igreja que era lá em Itapajipe. E um dia antes, eu tinha ido na casa dos meus pais lá em Itapuã, e quando a gente passou no mercado, o pastor do meu pai estava lá, e eu até tinha comentado com ele, pô, a gente estava procurando a igreja, já foi na de Paripe e tal, ele falou, não, descansa. Ele virou essa palavra e falou assim, o lugar que Deus quiser que você vai congregar com sua família, quando você entrar, você vai sentir. Aleluia. E você vai sentir algo bom, Deus vai falar com vocês, e vocês não vão conseguir ir para outro lugar. Aleluia. Hoje nós estamos aqui. Aleluia. Deus é isso. Deus. E é um sentimento muito grande de gratidão, porque hoje quando eu acordei, veio algo, eu falei assim, rapaz, realmente, porque a palavra diz, né, que nós deitamos e acordamos, porque o Senhor me permitiu, só que às vezes nós falamos isso, mas não vivemos isso na autenticidade. E um dia eu falei para minha esposa, eu falei assim, rapaz,
eu tenho que agradecer a Deus porque minhas filhas acordaram. Às vezes teve uma situação no ano passado que minha filha morreu. E algo simples. Ela estava com febre, por isso que até para dar o primeiro socorro para mim foi difícil, porque ela estava com febre, a gente tinha saído do motor, aí a mesa estava assim, ela estava brincando, ela subiu, só que ela bebeu água, aí entalou, só que eu não sabia que tinha entalado. Só que ela ficou, eu estava no sofá, eu não vi, porque a mesa estava na frente, aí minha outra irmã, quando viu ela parada, aí eu só vi a garrafa cair, aí fez barulho, ela gritou. Eu falei, calma, mano, quando eu peguei ela, a palavra que define é rigidez cadavérica, porque do jeito que eu peguei ela veio, ela estava dura e roxa. Só que como minha outra filha já tinha tido caso de convulsão, como ela estava com febre, eu associei como se fosse isso, eu corri e levei ela para o chuveiro porque ela estava com febre, mas não foi isso. E a gente voltou, ela não voltava. E Ana foi até um testemunho que quando a gente morava no Rio de Janeiro, quando ela ficou internada, e ela convulsionou 3 vezes no mesmo dia, e dela eu pensei que era isso. Eu botei no chuveiro e ela não voltava. E eu tentei fazer esse procedimento, porque se eu soubesse que tinha alguma coisa a ver com isso aqui, ia ser, mas aí não tinha. Depois que a gente foi juntando na hora do nervoso, a gente botou ela na sala e começou. Aí do lado da minha casa agora uma enfermeira, até que a enfermagem em cima a enfermeira. E a enfermeira entrou e começou a fazer os procedimentos com minha esposa e nada. Ela não é cristã, só que aí ela começou a orar. E ela começou a orar junto, mesmo sendo cristã, e minha filha voltou a vida. Aleluia! É o poder de Deus. Então todas as vezes eu falo assim, eu falei até com minha esposa, eu falei assim, rapaz, se uma filha nossa, ou até um de nós, engasgar na madrugada, ninguém socorre. Então todo dia quando nós acordamos é motivo de gratidão para agradecer a Deus pela nossa vida, e é mais uma oportunidade que nós temos de estar buscando a Ele, de estar tentando que pessoas sejam alcançadas por isso. Porque às vezes a gente vê essa passagem aqui e a gente deseja experimentar a manifestação de Deus, mas às vezes a gente não entende que a gente tem que buscar isso, mas para experimentar sim, mas para querer que outras pessoas experimentem também, porque tem um propósito para isso. E eu conheci amigos que às vezes iam um monte, quando a gente era mais novo, buscavam e falavam assim, não, quero poder, eu não faço qual é o propósito disso. Porque às vezes, porque se buscar vai receber. Aleluia. Mas às vezes as pessoas buscam de forma errada. Às vezes as pessoas estão querendo buscar o poder para ser visto como homem de Deus, para ser visto como um cara. Só que ele perde o mais importante, que o cara que é importante é Jesus. Aleluia. Se nós conseguirmos entender isso, que cada vez mais nós não somos nada e Ele é tudo, a gente vai experimentando os mistérios de Deus. E a gente tem que também estar buscando, pedindo a Ele para quê? Que a gente não deixe a soberba entrar. Pedir a Ele para que a gente, Senhor, se em algum momento foi até o que aconteceu aqui, o irmão está falando, mas está dizendo, não, foi Deus, não fui eu. Para que a gente venha querer ser o que? Instrumentos. Porque uma frase que eu gosto de falar muito com minha esposa, fala assim, pô, a gente tem que imaginar uma sala de cirurgia sempre. E sempre a gente se colocar na posição de um bisturi. Porque cirurgia, qualquer que seja, quando ela tem êxito, ninguém vai dar a situação para o bisturi, o instrumento, vai dar para o médico. Então nós somos os bisturis e Jesus sempre vai ser o médico. Aleluia! E essa situação aqui que eu acabei de ler com os irmãos foi algo que aconteceu e eu olhei e falei, meu Deus, eu peguei, fui ver, aqui está em Crônica, mas eu fui ler em Reis e eu fui ver a vida de Salomão, o início. E a gente vai ver que Davi foi um grande rei. Ele tinha não só um respaldo, mas era conhecido pelas lutas que ele tinha vencido antes, pelas submissões, por várias situações. E quando ele está envelhecendo, a gente sabe que, a gente estudando, que ele havia prometido, atrás da verdade Deus tinha falado com ele, e ele tinha feito um acordo com Salomão, que seria, só que Adonias era o que vinha depois de Absalão, e ele era mais velho. Se fosse olhando pela questão, ele tinha o direito, mas o rei poderia determinar quem fosse. E ali no caso a gente vê que ele vai e se institua, ele começa, o irmão Salomão, no caso Adonias, e chega aos ouvidos do profeta Natan, ele vai e fala para Betseba, falando com você rápido aqui, e chega Davi, e aí Davi vai e dá a posse para Salomão. E eu fiquei imaginando, rapaz, imagina a responsabilidade de uma pessoa assumir um reinado
sendo que o antecessor dele, o pai dele era um rei que tinha conquistado algo que ninguém tinha, até mesmo que ele era segundo rei, porque ele foi Saul, só que ele reinou 40 anos. Então foi muito tempo, as pessoas estavam apegadas. E tem duas coisas, não só essa responsabilidade, claro que em questão de reinado isso é normal, mas eu trago para os dias de hoje da questão espiritual. Às vezes tem um filho de pastor que pode vir assumir, e às vezes ele pode ter até uma insegurança. Por quê? Porque as pessoas vão falar, o pai dele, ele não vai chegar, ou então vai questionar o título. Só é pastor por causa que o pai é pastor. Só está nessa posição porque o pai que colocou. E às vezes as pessoas perdem de parar para deixar o ouvido espiritual aberto, para saber que às vezes, mesmo sendo filho de pastor, foi Deus que direcionou. E a gente vai ver que antes de morrer, Davi fala com Salomão acerca de algumas coisas para que ele pudesse resolver o que tinha acontecido no reinado dele. E a gente vai ver que ao longo dos capítulos de 1 até 3, Salomão ele vai primeiro resolver aquelas coisas que o pai tinha falado, depois ele resolve algumas que já estavam surgindo, que já era do início dele. E aí depois Deus vem até ele, e é aí que chega até ele. Uma das coisas que Davi tinha falado, ele fala com Salomão para que ele resolvesse a causa de um dos generais de guerra. No caso era Joabe, que ele tinha matado os dois ex-generais, que era Abner, que foi na época de Saul, e o outro era Amasa, que foi na época de Absalão. O de Saul, ele era um dos generais do exército de Saul. Depois que Saul morreu, ele ficou sendo de um dos filhos de Saul. Só que depois ele chega até Davi e faz um acordo. Ele fala assim: não, eu reunirei todo o povo de Israel e você será rei. Só que Joabe tinha uma mágoa porque ele tinha matado o irmão dele anteriormente. Só que na situação que ele matou o irmão dele, quando ele estava fugindo, ele falou para o irmão umas 2 ou 3 vezes: rapaz, não venha que eu vou te ferir. Ele foi ferir e matou. E aí mesmo o rei tendo um acordo com ele, ele chegou na covardia e matou. Depois, quando Absalão está perseguindo Davi, Davi pega e fala: não mata meu filho, mesmo ele sendo perseguido. E ali, ainda que Davi pudesse estar até equivocado, deixando o lado emocional dele falar mais alto, ele era autoridade. E Joabe não respeitou. Ainda que guerreiros passou e falou: não, a ordem do rei foi tal, ele foi lá e matou o filho. E Davi guardou isso. E Davi fez o quê? Quando houve o acordo, ele voltar a ser o rei, voltar a ser reconhecido de Joabe, ele pegou o general, que era Amasa, e falou assim: não, agora você vai ser o general de todo o exército. Aí Joabe vai, em uma covardia, pega a barba, vai se vai beijar, e perfura, e mata ele também. Davi era uma pessoa que tinha muita sabedoria. Ele já sabia o poder que Joabe tinha. Ele já tinha um exército. Porque ele estava na frente? Porque Davi sabia isso, porque Davi já tinha liderado o exército também. Tanto que chegou a situação de que quando Absalão morreu, Davi ficou angustiado, começou a chorar tal. Ele chega até Davi e ameaça. Ele chega e fala, como se ele estivesse desfazendo de todos que tinham guerreado por ele, demonstrando como se ele se alegrasse se o filho vivesse e outros morressem, e que se ele não se recomposse, e ele tiraria todo mundo de lá e deixaria ele sozinho. Davi vai e faz, e fica ali. Mas quando chega no filho que está mais novo, que está com vigor, ele passa essa responsabilidade. E Salomão chega e mata Joabe. Depois ele vem, ele fala também a respeito, a primeira coisa que ele fala, para guardar os mandamentos, porque ele mesmo tinha experimentado que o sucesso do reinado dele era ele obedecer a Deus, ele guardar os mandamentos. Depois ele fala de Joabe, depois ele vem e fala também a respeito de algo que nós precisamos fazer isso. Ele fala para ele abençoar todos os filhos de Barzilai, que eles sentassem à mesa dele, como uma forma de gratidão, porque quando ele estava fugindo de Absalão, ele guardou eles. Diferente de Simei, que Simei era da tribo de Saul, quando viu ele, amaldiçoou, ainda jogou pedra e areia.
Então ele pega e fala: não, abençoa todos os filhos de Barzilai. E isso também eu aprendo, porque às vezes nós estamos passando por situações difíceis, e às vezes tem pessoas que Deus usa, estende a mão, e às vezes quando chega lá na frente que a gente é abençoado, às vezes nossa memória é curta e a gente esquece. Então às vezes Deus fala através da palavra para a gente estar também vigilante, porque hoje nós podemos estar na bonança, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E isso também é o inverso. Hoje a gente pode estar na dificuldade, mas amanhã a gente pode estar na bonança. E aqui Davi pega e orienta Salomão para ele não esquecer a benfeitoria que aquele homem tinha feito para ele. E aquela benfeitoria que ele tinha feito para ele agora ia se estender para os filhos dele. Aleluia, glória a Deus. E ele fala desse Simei. E aí, só que ele tinha feito um voto, porque quando ele estava voltando, esse mesmo Simei que tinha amaldiçoado, quando ele viu Davi voltando, ele sabia que Absalão tinha sido morto, ele desceu, pediu perdão e tal. E um dos guerreiros de Davi queria matar ele, ele falou assim: não. Tipo assim, primeiro ele até apertou ele, né? Falando: você quer tomar a posição do rei? Ele falou assim: hoje é dia de festa, de alegria, hoje não é dia de morte. E ele promete àquele homem que ele não iria matar ele. Só que ele sabia tudo que ele tinha feito e as maldições que ele tinha lançado. E talvez no espiritual isso até podia perdurar para a questão dos filhos. Então ele pega e fala: ó, seja sábio. E aí Salomão chega e fala com ele: ó, você ficar aqui não poderá passar para tal rua, porque se você passar, porventura você morrerá. Depois ele vai e desobedece e ele morre. Isso aqui foram situações que Davi tinha falado e Salomão ouviu o pai. E tudo isso, se a gente for olhar, se ele não tivesse cumprido, com certeza o reinado dele não ia prosperar, porque se Joabe continuasse, Joabe seria problema, até mesmo porque ele apoiou Adonias. Se ele não tivesse sido grato por quem ajudou o pai dele, como é que alguém ia ser grato a ele? E a gente vai olhando, aí chega agora também a situação que agora já é o início do reinado dele. Ele chega primeiro ao irmão dele, Adonias. Quando o irmão vê que ele foi proclamado rei, ele pega e foge dele. Só que aí vem falar para ele, falou: não, porque Salomão vai me matar. Porque até mesmo anteriormente a gente vê que a mãe dele, na cena quando ela vai falar, fala: assim que tu morreres, eles irão matar a gente. Porque sabia que seria uma ameaça, porque ele tinha sido prometido para eles como se fosse algo usurpado. E ele temeu que Salomão fizesse isso. Aí ele queria que ele liberasse uma palavra que não matasse, porque aí ele ia ficar tranquilo. Ele falou assim: não, se você andar nos caminhos tranquilo, não morrerá. Só que aí ele pega e usa de quê? Ele chega para a mãe dele e pede para que ela pedisse para Salomão que a última mulher que tinha cuidado de Davi, que foi aquela virgem que aquecia ele porque ele sentia frio no início, fala que desse para ele como esposa. Isso aí ele estava mal intencionado. Primeiro que ele falou com a mãe para ver se compadecia, e com certeza se ele pega a última mulher que teve contato com o rei, isso aí poderia ser um respaldo também para depois ele querer pedir o reino para ele. E aí Salomão ele se irrita e fala: não, ele faz a promessa e vai lá e determina que matasse Adonias. Adonias é morto, ele era quebrador de regras, e Deus não trabalha com pessoas que quebram regras, mas ele tem poder para transformar. Mas quem quebra a regra não prospera no reino de Deus. Meu Deus. E a gente vê que logo após isso ele faz outra coisa que era necessário, porque ele mata Joabe, que era o general do exército, na questão de guerra, e ele expulsa o sacerdote Abiatar, porque eles que tinham apoiado para exaltar Adonias. Então ele também não foi um político para não, vou deixar aqui, então não, ele fez o que ele não vai começar, ele começou da forma correta, ajustando tudo. Primeiro ele foi ouvir o pai, recomendou, ele chegou, não tocou na vida do sacerdote, então isso mostra que ele tinha temor, mas aí ele expulsou e deixou ele distante. E logo após que ele substitui, né? Ele bota Benaia como chefe general e substitui o chefe do exército e o chefe do exército e o sacerdote. Então aí meio que já se inicia um novo ciclo. E agora ele é o rei. Aí ele vem e vai oferecer sacrifício a Deus. Aí Deus aparece a ele. Quando Deus aparece a ele, ele fala: o que é que tu quer? Isso aí mostra também a resposta dele, uma insegurança por ele estar sucedendo o rei Davi. Porque ele fala: Deus, me dê sabedoria. O
porque o povo é grande. Ele temeu. E aí Deus olha para ele e fala assim: povo, porque você se compadeceu, você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido seus inimigos, mas não, você pediu sabedoria para poder julgar o povo. Te darei muito mais. E aí depois disso, ele sacrifica o que ele tinha que sacrificar, e aí vem a situação que aparece aquelas duas prostitutas da criança. Só que agora ele já não é mais o mesmo Salomão. Ele agora é o Salomão que recebeu a sabedoria de Deus. Antes, ele fez coisas estratégicas, ele fez também questão de obediência. Isso aí são valores. E ele, como obediente, ele como uma pessoa que mostrou também ter conhecimento da palavra e ter colocado Deus também como prioridade, porque ele fez tudo isso e ele foi lá sacrificar a Deus. Deus honrou ele. Agora ele, com a sabedoria do alto, quando chega aquela situação, que eu tenho certeza que os irmãos sabem aqui, que uma vem, diz que o filho é dela, a outra diz que não, ele pega e fala: não, então pronto, pega a criança e corta no meio, um pedaço para um, um pedaço para outro. Aí uma fala: tudo bem, a outra não, se for que fique com ela, mas que vive. Ele falou: você é a mãe. Aquilo ali para o povo foi algo que falou: que homem é esse, que sabedoria, que já foi um respeito. Porque a gente vê que lá na frente, o filho dele, Roboão, é diferente. Quando ele assume o poder, aí é uma carga maior ainda, que é depois de Davi e Salomão, ele fica sem saber o que fazer e ele despreza os anciões. Ele vai ouvir os amigos, e a gente sabe que daí que vem a divisão. Isso é algo até que veio na memória aqui, é algo profundo, porque lá em casa você vê como são as coisas. A minha mãe hoje tem 72 anos e ela tem uma limitação muito grande de se locomover, diabetes, essas coisas. Mas eu respeito muito o que meu pai e minha mãe falam pela experiência de vida que eles já passaram. E no fundo da minha casa caiu uma árvore, só que a árvore era alta, casa de moribundo gigante. Eu falei assim: rapaz, velho, como é que eu vou tirar isso? Eu falei: pô, tem que queimar, só que o acesso é ruim. Eu falei assim: pô, se eu for queimar aqui, mesmo que devagar, um bicho aqui, largar o aço, eu vou correr, eu com o pé traindo aqui, o acesso. Eu falei: pô, eu sei que dói. Aí no dia que minha mãe foi lá, a minha mãe falou assim: não, pega uma vara, bota na ponta, queima, aí você queima de longe. Eu falei assim: rapaz, porque eu não pensei nisso? Mas é a experiência. E às vezes as pessoas deixam de valorizar os mais velhos. Aleluia. Que ali é um poço de sabedoria. Aleluia. E se a gente se aproximar, a gente aprende mais. Às vezes os mais velhos têm até atalhos para chegar a Deus, através da oração, através de renúncia. Só que às vezes a gente experimenta uma fagulha da presença de Deus, às vezes vem a soberba e às vezes deixa de ouvir. Ou lá onde eu congregava lá em Itaponte, as irmãs, e essas irmãs me viu criança, então eu chegava, só que na simplicidade vocês viam Deus, e às vezes as pessoas elas se equivocam com isso. Deus usa cada um de uma forma diferente, e às vezes Deus fala de uma forma tão sublime, tão tranquila, e às vezes as pessoas não dão valor, porque acham que vai ser só fogo, só poder. Aleluia. Claro que é necessário, tem pessoas que Deus só vai usar assim, mas tem outros que vai ser na mansidão, vai ser na tranquilidade. Aleluia. Deus nos fez assim, diferente. Oh, aleluia. E a gente vê que depois que ele faz isso, o reinado dele é estabelecido. Agora ele, com a sabedoria de Deus, ele fala assim: agora eu construo o templo. Aleluia. E algo que você vê que eu nunca tinha prestado atenção. Aí hoje à tarde que eu estava lendo, eu falei assim: rapaz, a planta do templo, Davi deu para ele. Eu sabia que ele tinha já ouro e as árvores que ele pediu, isso não tal, mas a planta toda do santuário, o crédito foi para Salomão, mas tudo foi dado de Deus para ele. E a palavra fala o Espírito, deu Espírito em algumas traduções, a planta. E aí ele foi e deu continuidade. E ele começou a fazer esse templo de acordo com o que estava tudo escrito. Ele foi obediente. E a gente tem aqui a Bíblia como um exemplo também para a gente seguir. Porque se por acaso o nosso templo estiver de alguma forma com rachadura, alguma coisa, aqui tem todo o segredo para que a gente venha colocar de acordo com como Deus quer. Ele vai fazendo isso, vai chamando e as pessoas vêm. E quando ele termina, quando ele termina de construir, chega esse algo que eu achei forte, porque o grupo dos irmãos também louva, né? Também adora. E em Crônicas tem um versículo que fala que os tocadores
estava foi em uma única voz. E a presença de Deus se manifestou. Aí depois Salomão vem e ele começa a orar. Eu não sei se isso era a prática dos reis da época ou não, mas ele chega lá e quebra qualquer tipo de protocolo, ele se ajoelha, levanta as mãos para os céus e começa a adorar a Deus em oração, porque às vezes nós nos equivocamos a achar que adorar a Deus é só cantando, mas às vezes a gente adora a Deus andando. O nosso andar às vezes é uma adoração, um andar de testemunho. Quando você passa e tem alguém de longe que admira e fala assim, ali vai um homem de Deus, você não tem noção do mundo espiritual, o impacto que isso faz. Porque existe uma nuvem de testemunha que a palavra fala, essa nuvem de testemunha também tem uma proporção espiritual. Tudo que a gente faz no oculto tem testemunhas dentro. Porque às vezes as pessoas se prendem muito. Às vezes a gente tem o discurso de falar, não, Deus está vendo todas as coisas, mas as pessoas não têm temor. Deus vê todas as coisas, mas no oculto faz coisa errada. Mas as nuvens de testemunha, tanto que a gente vai ver que Paulo, quando ele andava, ele tinha unção, Pedro, a sombra dele curava. Tanto que a gente vê a situação do testemunho, que o cara quando vai começar a falar, quem é você? Paulo conhece. Mas quem é você? Apesar de a gente usar o nome de Jesus, que é um nome que tem poder, nossa vida tem um link de acordo com como nós estamos vivendo. Porque se a gente não viver de acordo com a palavra, a gente pode usar o nome de Jesus, às vezes pode usar com misericórdia, mas existem situações, se a gente não estiver na brecha, a pessoa não vai ter nem autoridade para falar, porque não vai ter nem coragem. Porque houve uma situação lá em Itapuã que eu fiquei assim, mas eu falei, Deus, como é que pode? Eu não estava, porque lá tem um clube grandão, eu fui jogar bola, só que tinha alguns moleques que ficavam na pizzaria. Aí caiu o cara endemoniado. Aí os obreiros foram expulsar, o cara começou a falar um bocado de coisa. Seu celular, não sei o que. Aí outros obreiros ficaram sentados e não foram ficar. Tinha irmã de discípulo de oração também, falou assim, só que me contaram. Na verdade, minha esposa falou depois. Só que depois foi, pela misericórdia de Deus, e expulsou. Só que eu falei assim, rapaz, que igreja é essa? Porque às vezes as pessoas estão vindo para a igreja, mas não tem o propósito real da minha igreja. Porque o apóstolo Paulo fala a respeito de fazer um culto racional. Então a pessoa tem que entender o porquê que você está vindo na igreja. Tem muitas pessoas que às vezes estão fazendo a igreja como se fosse algo social. Aí você vem, aí as pessoas, eu amo os irmãos já, eu amo estar com os irmãos, o passeio foi muito bom. E para mim é muito bom adorar a Deus com os irmãos. Aleluia! Adorar a Deus, estou vindo buscar a Deus, eu peço muito com minha filha a respeito disso. A gente ama estar na casa do Senhor. Eu ainda não estou com a assiduidade que eu gostaria. Não é pela distância não, é porque tem situações que a gente não está conseguindo ainda, mas a gente está se organizando, porque é muito bom estar na casa do Senhor, mas não é só estar, é saber o porquê que você está na casa do Senhor. Porque às vezes a pessoa vem louvar, vem adorar aqui, mas não, você já tem que vir adorando de cara. Eu falei com minha filha algo, eu falei assim, rapaz, tem pessoas que cantam, que tem um dom de louvor, mas se não tiver oportunidade da igreja, ela não canta em casa. Eu falei assim, o rei Davi, quando ele foi chamado para tocar harpa, para que houvesse libertação de Saul, não foi naquele momento que ele começou a tocar. Ele tocava no campo, e com certeza outros pastores que passavam por onde, eles ouviam e sabiam, porque não falaram algo, como se fosse, não, afirmaram. O filho de Jessé, ele toca bem e libera. Ele foi naquele momento para o palácio, mas quanto tempo seria que ele já não tinha? Que ele estava lá no campo, mesmo que sozinho, adorando, louvando a Deus, ainda que estivesse aleluia, aleluia. Isso tem que ser na vida da gente, independente de a gente estar tendo a oportunidade como eu estou tendo aqui. Para muitos talvez isso seja até um status, para mim não é. Para mim isso aqui é uma responsabilidade muito grande, porque quando você vem na frente para falar da palavra de Deus, o homem natural é falho. E às vezes a pessoa não tem noção que você pode ser formador de opinião. Se você falar algo que seja da sua interpretação e depois você se arrepender, tem uma pessoa aqui que às vezes pode ouvir, quando você se arrepender, ainda que seja se retratar, ela não deixa e leva aquilo como verdade. Sem falar na questão que, para você falar de Deus,
você tem que se abrir para receber dele primeiro. Aleluia. Tem pessoas que estudam muito e é para estudar, mas tem pessoas que estudam na forma errada. Tem pessoas que estudam para mostrar conhecimento, elas não estão estudando para aprender mais de Deus, porque a pessoa pode ter a formação que for, se ela não entender que aqui é revelado através do Espírito Santo, isso aqui para ela vai ser um livro qualquer. Meu Pai. E algo que, já terminando, eu pude ver nessa palavra que Salomão, ele consertou tudo o que tinha que consertar, ele reparou tudo o que tinha que reparar, ele obedeceu o que tinha que obedecer, e depois ele foi e construiu o templo, e depois que ele construiu, ele se humilhou e glorificou a Deus, e reconheceu, e aí Deus vem e se manifesta. O meu desejo é que Deus se manifeste aqui nessa igreja mais e mais, que Ele se manifeste na vida de cada um aqui presente. Eu amo estar na casa do Senhor, mas uma oração que eu tenho feito, eu falei essa semana com minha esposa, que parece muito claro isso que eu fico falando, é que todas as vezes que eu fecho meus olhos, seja o suficiente para eu já me conectar com vocês, e que cada um aqui possa ser assim, que a gente venha buscar cada vez mais, para que a gente venha ter intimidade com o Pai, para que a gente venha ter os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente não venha permitir que nenhum tipo de vaidade venha adentrar, que a gente venha ser verdadeiramente servos, que a gente venha se alegrar com o crescimento do irmão, com a exaltação do irmão, porque a gente venha entender que isso aqui é um reino só, que nós somos componentes. Se o pastor aqui for muito usado por Deus, isso é para me alegrar, o irmão recebeu uma bênção, recebeu um poder, e a igreja está o amém, porque é um corpo só. Aleluia. Tem um departamento das irmãs, são departamentos que questão de organização, mas o que as irmãs precisarem, nós estamos aqui, e a gente sabe que a gente precisar, elas estão aqui também. Isso é para todas as áreas da igreja, e que a gente possa estar firme juntos, para que a gente possa ser mais cheio, porque a gente viu que para haver um enchimento, primeiro existe uma preparação. A gente sabe que no livro do profeta Jeremias, ele fala a respeito do oleiro. Ele chega e Deus fala. Deus está falando no contexto de Israel, mas que pode ser usado também para nós, porque se porventura existe algo em nós que tem impedido desse azeite ser derramado, que a gente se rasgue, se coloque na mão do oleiro, porque ele tem poder. Porque se existir algum tipo de rachadura, ele não vai derramar óleo, meu vai Deus, desperdiçar. Mas ele tem um poder de reparar e depois. Aleluia! Isso para terminar, eu vou e termino com o profeta Ezequiel. Porque Ezequiel, porque tem aquela passagem que ele vai falando a respeito dos rios, que ele vai adentrando, abaixa na canela, baixa no joelho, baixa no ombro. Depois ele diz que chega em uma situação que já não dá mais para pisar, que só há nada, mas que ainda assim não dá para atravessar. Só que esse rio é o rio que faz da vida às árvores. Então que a gente venha buscar Deus para estar nessa situação de profundidade, mas a gente trazendo para o dia de hoje, quanto mais fundo a gente vai, o que eu falo, eu sei que a maioria dos irmãos aqui devem saber nadar, mas se você estiver em uma água e ver um tubarão, você pode ser o maior nadador que for, você não vai conseguir fugir se você estiver na terra correndo. Então quando você está na terra, você tem confiança, mas quando você está em uma situação que você está na água, submerso, aí é o momento que a gente tem para entregar a Deus. Então que a gente venha mergulhar, estar nessa situação totalmente dependente de Deus, porque se a gente chegar nesse nível, eu tenho certeza que essa água que vai fluir de nós vai alcançar árvores, e essas árvores vão ter vidas, e essas árvores que vão ter vida vão produzir frutos. E esse é o nosso propósito, para que a gente venha querer mergulhar cada vez mais em Deus, para que a gente possa fluir água de nós, para que outras pessoas venham ser geradas também vida. Porque não adianta nada a gente se encher e reter, que a gente venha buscar enchimento, mas para que a gente venha transbordar e que venha derramar e venha alcançar outras pessoas, que isso venha ser na nossa família, que venha ser no nosso trabalho, até chegar aqui na igreja, e daí a gente ir e pegar toda a Valéria, e depois da Valéria vai Salvador, Bahia, Brasil, porque não depende só de nós,
Na verdade, depende de nós, mas o poder é de Deus. Então basta apenas a gente se posicionar e dar lugar para que Ele venha fazer. Eu agradeço a oportunidade.